Olá pessoal! Há apenas alguns minutos, uma notícia surpreendente sobre Keren Bürsin acaba de ser confirmada, e você precisa saber disso agora mesmo. O que aconteceu com o ator que conquistou milhões de corações ao redor do mundo? Fique até o final deste vídeo porque vou revelar todos os detalhes desta notícia que está a deixar os fãs preocupados. Antes de começar, se você é fã de Keren Bürsin ou gosta de acompanhar as novidades do mundo das celebridades, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhuma atualização importante. Acredite, você não vai querer ficar de fora desta informação. Então vamos direto ao assunto. Keren Bürsin nasceu em 4 de junho de 1987, na vibrante cidade de Istambul. Filho de Pamir Bürsin, um empresário dedicado, e de Siden Bürsin, dona de casa, cresceu ao lado da irmã mais velha, Melis. Desde muito cedo, sua vida foi marcada por mudanças constantes. O trabalho do pai o levou a viver em diferentes países como Escócia, Indonésia, Emirados Árabes Unidos, Malásia e Estados Unidos. Essas mudanças deram a Keren uma visão ampla do mundo, mas também trouxeram um sentimento de deslocamento. Era difícil criar raízes ou manter amizades duradouras, já que a cada poucos anos era preciso se adaptar a um novo lar, uma nova língua e uma nova cultura. Em 1999, quando tinha apenas 12 anos, a família se estabeleceu em Sugar Land, no Texas. Foi nesse período que Keren enfrentou um dos maiores desafios de sua vida. Por causa de seu nome e de sua origem turca, tornou-se alvo de bullying, especialmente após os atentados de 11 de setembro de 2001. Os olhares desconfiados e os comentários maldosos o fizeram sentir-se isolado, e ele começou a questionar sua identidade. O menino alegre e curioso passou por uma fase de silêncio, guardando para si dores que ainda não sabia como expressar. Mas a arte apareceu como um caminho de escape. No ensino médio, Keren encontrou na música uma forma de se afirmar. Junto a alguns amigos, formou a banda de rock Androgen, na qual tocava baixo. O grupo fazia apresentações locais, e para Keren era mais que diversão, era a chance de transformar inseguranças em energia criativa. Pouco depois, descobriu o teatro. Participou de peças escolares e se destacou tanto que recebeu prêmios de melhor ator no estado do Texas. Pela primeira vez, sentiu que a atuação poderia ser mais que um passatempo, poderia ser um futuro. Depois do ensino médio, Keren decidiu estudar comunicação de marketing no Emerson College, em Boston. A escolha parecia racional, mas seu coração já estava no palco. Enquanto aprendia sobre estratégias e marcas, também frequentava aulas de teatro e se entregava a cada ensaio. Em 2006, logo após se formar, mudou-se para Los Angeles em busca do sonho de ser ator. A realidade, no entanto, não foi fácil. Enfrentou inúmeras rejeições em testes para papéis pequenos. Conseguiu participações em filmes de baixo orçamento, como First Day e Sharktopus, mas nada que mudasse sua vida de imediato. Para se sustentar, trabalhou como garçom, equilibrando longas horas de trabalho com audições que muitas vezes terminavam em frustração. Mesmo assim, não desistiu. Dentro dele havia a certeza de que cada obstáculo fazia parte do caminho. Aquele garoto que um dia foi alvo de bullying agora encontrava forças na arte. E aos poucos, os primeiros passos inseguros começavam a ganhar firmeza, abrindo espaço para uma trajetória que ainda estava apenas começando. O futuro guardava surpresas que o levariam de volta à sua terra natal e, sem que ele imaginasse, para o coração de milhões de pessoas em diferentes partes do mundo. O retorno de Keren Bürsin à Turquia, em 2013, marcou um divisor de águas em sua carreira. Até então, havia acumulado experiências nos Estados Unidos, mas sem alcançar grandes oportunidades. Foi quando conseguiu o papel principal na série Güneşi Beklerken, interpretando Keren Sayer. A produção rapidamente conquistou o público turco e se espalhou por outros países do Oriente Médio. Pela primeira vez, Keren sentiu o peso e o brilho da fama. Sua atuação foi reconhecida, rendendo prêmios como o Dilek Awards de melhor ator, consolidando-o como uma das grandes promessas da televisão turca. Logo depois, em 2014, embarcou em um novo desafio, Şeref Meselezi, uma adaptação de uma história de máfia italiana. A série permitiu que mostrasse sua versatilidade, transitando entre emoções intensas e cenas de ação. O reconhecimento não parou por aí. Em 2017, com o drama Bu Seher Arkandan Gelesek, Keren alcançou o cenário internacional, recebendo o prêmio de melhor ator no Seoul International Drama Awards. Seu nome já ultrapassava fronteiras e sua presença chamava atenção não apenas pelo talento, mas também pelo carisma natural. O verdadeiro auge viria anos mais tarde. Entre 2020 e 2021, Keren estrelou Sen Salkap, ao lado de Andy Ercel.
A série, conhecida em vários países como Love is in the Air, tornou-se um fenômeno mundial. Foi dublada em dezenas de idiomas e acompanhada por milhões de fãs, especialmente na América Latina e Europa. Karen ganhou não apenas prêmios, como o Turkey Youth Awards de melhor ator, mas também uma base gigantesca de seguidores nas redes sociais. Seu Instagram ultrapassou a marca de 10 milhões de fãs, e seu nome passou a figurar entre os mais comentados do entretenimento global. Com a fama surgiram novas oportunidades. Tornou-se embaixador de grandes marcas internacionais como BMW, Nike e Hublot, além de estampar capas de revistas prestigiadas, incluindo Vogue e GQ Turquia. Em 2021, recebeu o prêmio Golden Butterfly de melhor ator, reforçando seu status como um dos maiores nomes da dramaturgia turca. Karen, porém, não queria apenas ser reconhecido como ator. Tinha o desejo de contar suas próprias histórias. Em 2024, esse sonho se concretizou com o lançamento de Mavi Mara, ou A Caverna Azul, na Prime Video. Além de atuar, ele escreveu e produziu o projeto, mostrando maturidade artística e desejo de expandir sua carreira internacionalmente. Foi um passo importante para ganhar mais autonomia e demonstrar que sua trajetória não estava limitada às novelas turcas, mas que podia alcançar o cinema e o streaming em escala global. Com cada conquista, Karen provava que os tempos de incerteza haviam ficado para trás. Mas o destino ainda lhe reservaria novos desafios, alguns capazes de colocar à prova toda a sua força e determinação. A trajetória de Karen Bursin não foi marcada apenas por conquistas brilhantes. Antes de alcançar o reconhecimento que tem hoje, ele passou por momentos de incerteza e dor. Após se formar em 2009, mudou-se para Los Angeles decidido a construir uma carreira sólida em Hollywood. Porém, o sonho dourado logo se transformou em uma sucessão de portas fechadas. Durante meses participou de dezenas de audições para séries de televisão e produções independentes, mas quase sempre recebia a mesma resposta negativa. Esse período de rejeição constante o fez questionar se realmente havia escolhido o caminho certo. Em alguns momentos, chegou a considerar retornar aos negócios da família, abandonando a atuação. Em 2010, conseguiu papéis em filmes de baixo orçamento, como Sharktopus, produzido pelo lendário Roger Corman. A participação trouxe alguma visibilidade, mas também críticas duras. Muitos classificaram a produção como de baixa qualidade, associando o nome de Karen a projetos sem prestígio. Apesar disso, ele enxergava o trabalho como um laboratório. A cada cena, aprendia mais sobre como se posicionar diante das câmeras e como lidar com equipes de filmagem, mesmo em condições limitadas. Ainda assim, a decepção pesava. O medo de não ser levado a sério como ator o acompanhava a cada passo. Quando retornou à Turquia e brilhou em Gonezi Beklerken, parecia que as sombras haviam ficado para trás. Porém, em 2015, durante as gravações de Seref Meselezi, sofreu uma lesão que o obrigou a parar por alguns meses. Essa pausa forçada gerou especulações na imprensa turca. Muitos jornais falavam em queda de prestígio, como se seu sucesso fosse apenas passageiro. Karen temia que a concorrência intensa no mundo das novelas o fizesse perder espaço. Mais uma vez, teve de lutar contra as dúvidas internas e a pressão externa. Em 2022, outro desafio abalou sua trajetória. Rumores apontavam que ele havia deixado sem Salcap antes do planejado por desentendimentos criativos. A notícia se espalhou rapidamente e muitos fãs questionaram sua postura. A ausência da televisão por alguns meses foi descrita por ele como um período de reflexão doloroso. Era como se precisasse se reconectar consigo mesmo antes de dar o próximo passo. Já em 2024, enfrentou um contratempo diferente. Seu novo projeto, Platonic Esque, foi adiado por problemas de distribuição na Netflix. A frustração foi grande, pois o trabalho estava pronto para estrear. A espera prolongada o obrigou a priorizar produções independentes, o que aumentou a pressão de se manter relevante diante de um público cada vez mais global. Mesmo assim, Karen continuava acreditando que cada obstáculo tinha um propósito, e que a resiliência era a única forma de seguir em frente. O caminho da fama nunca foi apenas de glórias. Entre quedas e superações, Karen aprendia que a força de um artista não se mede apenas nos momentos de sucesso, mas também na coragem de enfrentar os períodos de dúvida e recomeçar. Assim como outros grandes nomes do entretenimento, Karen Bursin também esteve no centro de polêmicas que marcaram sua carreira. Em 2021, durante o bombardeio israelense em Gaza, ele e Andy Ercel fizeram postagens em apoio à causa palestina. A atitude dividiu opiniões. Enquanto muitos elogiaram sua coragem, parte dos fãs israelenses acusou o ator de antissemitismo.
Karen rebateu dizendo que era bobagem política, afirmando que não odiava ninguém por sua origem, mas que defendia o direito à vida e à paz. O episódio mostrou que, mesmo tentando ser justo, a exposição pública pode transformar qualquer declaração em alvo de críticas intensas. A vida pessoal do ator também esteve sob os holofotes. Durante as gravações de Sensal Cap, em 2020, surgiram rumores de um possível romance com a atriz Demet Özdemir. A especulação gerou ciúmes em parte do público, especialmente entre fãs que torciam por seu relacionamento com Andy Ercel. As redes sociais se transformaram em campo de batalha, com hashtags e debates acalorados, que colocaram em dúvida sua conduta profissional. Em 2022, após o término com Andy, os tabloides turcos não pouparam especulações. Jornais como Posta chegaram a alegar que ele teria vivido episódios de traição com colegas de trabalho. A pressão da imprensa foi tão intensa que Karen decidiu se afastar das redes sociais por um tempo. Mais tarde, publicou uma nota pedindo respeito à sua privacidade, lembrando que, apesar da fama, era uma pessoa comum que merecia viver sem perseguição constante. Outro ponto de controvérsia surgiu em 2021, quando se tornou o primeiro embaixador turco do movimento Reforço da ONU. Embora muitos admirassem sua postura em defesa da igualdade de gênero, setores mais conservadores o criticaram duramente, acusando-o de adotar uma agenda ocidental. Karen, no entanto, não recuou. Continuou defendendo causas sociais, ainda que soubesse que isso poderia comprometer parte de sua popularidade. Mais recentemente, em 2025, sua vida pessoal voltou ao centro das atenções. O fim do relacionamento com Melissa Sabank-Tapan gerou boatos de que haveria um triângulo amoroso envolvendo novamente Andy Ercel. Fotos de ambos em um funeral foram usadas como combustível para as especulações. Karen preferiu não se pronunciar, entendendo que quanto mais falasse, mais a polêmica cresceria. Sua escolha foi o silêncio, tentando proteger não apenas sua imagem, mas também a tranquilidade de sua vida privada. Esses episódios mostravam que a carreira de um artista não se constrói apenas com talento e dedicação. A fama vem acompanhada de julgamentos constantes, e Karen aprendeu que muitas vezes, o preço de estar sob os holofotes é lidar com rumores e críticas que fogem de seu controle. A carreira de Karen Bursin sempre foi marcada por intensidade. Desde cenas de ação cheias de adrenalina até treinos físicos exaustivos para manter a forma, o corpo foi seu maior aliado. No entanto, essa entrega também cobrou um preço alto. Em março de 2023, Karen precisou enfrentar um de seus maiores desafios pessoais, uma cirurgia de emergência para corrigir uma hérnia de disco lombar. O problema, silencioso há anos, havia se agravado durante gravações que exigiam esforço físico constante. A operação foi conduzida pelo renomado ortopedista Dr. Çağatay Öztürk, em Istambul, e trouxe à tona uma realidade dura. Até mesmo os mais fortes precisam reconhecer seus limites. Karen passou 2 dias internado após o procedimento. O período no hospital, longe das câmeras e dos holofotes, foi marcado por silêncio e introspecção. O ator precisou reduzir o ritmo, interromper treinos e pausar projetos que estavam em andamento. Essa parada forçada o levou a refletir sobre a importância de ouvir o próprio corpo e respeitar o tempo de recuperação. Pela primeira vez em muitos anos, entendeu que não era invencível e que ignorar sinais físicos poderia comprometer sua carreira a longo prazo. Durante os meses de recuperação, Karen se dedicou a um tratamento disciplinado. Iniciou fisioterapia intensiva com exercícios voltados para o fortalecimento da lombar e descobriu no yoga uma prática transformadora. A combinação entre técnica médica e equilíbrio emocional se tornou parte essencial de sua rotina. Ele fez questão de compartilhar sua experiência em entrevistas, incentivando outros profissionais a cuidarem da saúde antes de qualquer ambição. Para Karen, a lição era clara: o sucesso só tem valor quando se pode desfrutá-lo com bem-estar. 2 anos depois, em 2025, Karen voltou a chamar atenção ao realizar um transplante capilar em Dubai. O afinamento precoce, causado por fatores genéticos e pelo estresse da vida pública, o incomodava. Decidiu encarar o procedimento de forma aberta e sem tabu. Durante o período de cicatrização, adotou um corte de cabelo curto que surpreendeu os fãs, gerando uma onda de comentários nas redes sociais. Longe de negar a mudança, Karen riu das reações e mostrou que lidar com a imagem também é parte do trabalho, mas sem perder a autenticidade. Esses procedimentos médicos, apesar de pessoais, tornaram-se marcos em sua jornada. Ele mesmo revelou em entrevistas que cada experiência trouxe lições de humildade e autocuidado.
A cirurgia de hérnia ensinou a respeitar os limites físicos, enquanto o transplante capilar mostrou que a vaidade, quando encarada de forma saudável, pode ser um gesto de aceitação. Mais do que mudanças no corpo, foram momentos de reconexão consigo mesmo. A cada passo, Keren percebeu que a longevidade de sua carreira não dependia apenas de talento ou disciplina, mas também da coragem de cuidar de si. E essas escolhas médicas feitas muitas vezes em silêncio revelavam um lado humano que o público raramente via, mas que dizia muito sobre quem ele realmente era. As perdas fazem parte da vida de todos, mas quando chegam, sempre deixam marcas profundas. Para Keren Bursin, algumas despedidas se tornaram pontos de virada, moldando não apenas sua visão de mundo, mas também sua forma de se relacionar com a fama e com as pessoas ao seu redor. Um dos momentos mais dolorosos foi a morte de um amigo de infância com quem crescerá durante os anos de mudanças pelo mundo. A notícia o atingiu em cheio, despertando lembranças de um tempo em que tudo parecia mais simples. A dor foi tão intensa que, em busca de reencontro consigo mesmo, Keren decidiu cumprir o serviço militar obrigatório na Turquia. Ele descreveu essa escolha como uma tentativa de processar a perda e, ao mesmo tempo, resgatar suas próprias raízes. Em setembro de 2025, outro episódio marcante ocorreu quando Keren compareceu ao funeral da mãe de Nilperi Sakinkaya, colega de elenco na série Bu Seir Arkandangelesik, de 2017. O reencontro com amigos de set trouxe à tona reflexões sobre a fragilidade das conexões na indústria do entretenimento. Para ele, a cerimônia não foi apenas uma despedida, mas também um lembrete de que os vínculos criados no trabalho podem se transformar em laços familiares, mesmo que a correria da vida muitas vezes os coloque em segundo plano. Embora não tenha enfrentado perdas familiares diretas de grande repercussão, Keren foi profundamente tocado por um luto coletivo em 2020. O assassinato brutal de Pınar Gültekin, que mobilizou a sociedade turca contra a violência de gênero. O caso o impactou tanto que serviu como impulso para seu ativismo dentro da ONU Mulheres. Em entrevistas, afirmou que dedicava sua voz às irmãs perdidas que não puderam mais se defender. Esse posicionamento se intensificou em 2021, quando recebeu prêmios importantes e fez questão de dedicá-los à memória de ativistas feministas que haviam perdido a vida. Para Keren, o palco das cerimônias não era apenas espaço de celebração, mas também de conscientização. O luto se transformava em combustível para dar visibilidade a causas sociais, mostrando que dor e solidariedade podiam andar lado a lado. Essas experiências fizeram com que Keren repensasse o valor das relações. Ao longo da carreira, percebeu que a fama pode ser efêmera, mas as amizades verdadeiras permanecem como um lar seguro. Em várias entrevistas, repetiu a ideia de que amizades são o verdadeiro lar, uma frase que sintetiza sua busca por conexões genuínas em meio à turbulência do estrelato. Cada despedida, cada funeral e cada história interrompida o lembravam de que o tempo é curto demais para superficialidades. Assim, o luto não o paralisava, mas o empurrava a viver com mais intensidade e gratidão, valorizando quem permanecia ao seu lado. A infância e juventude de Keren Bursin foram marcadas por constantes deslocamentos. As mudanças de país, consequência do trabalho do pai, o privaram de algo simples e essencial: amizades de infância. Em cada novo destino, precisavam se adaptar rapidamente a culturas diferentes, aprender idiomas e reconstruir rotinas. Nesse cenário, apenas a irmã Melis servia como porto seguro. Eles se apoiavam mutuamente, formando uma dupla inseparável diante do isolamento emocional que o ambiente lhes impunha. Essa solidão inicial nunca desapareceu totalmente, acompanhando Keren mesmo depois da fama, como uma sombra silenciosa. Quando decidiu se estabelecer em Los Angeles, no início dos anos 2000, a sensação de isolamento se somou a dificuldades financeiras. A vida de um ator iniciante era incerta e instável. Keren trabalhou em empregos precários, muitas vezes como garçom, e dependia de empréstimos da família para pagar despesas básicas. O peso das contas atrasadas e a dúvida constante sobre o futuro o faziam considerar abandonar a carreira artística e retornar ao ambiente mais seguro dos negócios familiares. Essa luta silenciosa contra a ansiedade o marcou profundamente, revelando que o sonho de atuar vinha acompanhado de sacrifícios invisíveis. Já em 2020, durante a pandemia de Covid-19, Keren viveu um dos períodos mais desafiadores de isolamento. O confinamento em Istambul o obrigou a lidar consigo mesmo em silêncio, ao mesmo tempo em que sua fama começava a explodir com a série Sem Salcap. O contraste era brutal. Enquanto milhões falavam sobre ele nas redes sociais, Keren passava os dias trancado em casa, enfrentando o peso do vazio.
Foi nesse período que buscou terapia, reconhecendo a necessidade de enfrentar a solidão de forma saudável. A solidão também marcou seus relacionamentos. Após o término com Andercel em 2022, Keren optou por se afastar temporariamente das redes sociais. Os tabloides o rotularam de recluso, reforçando a ideia de que ele havia desaparecido da cena pública. Na realidade, estava apenas tentando reorganizar a própria vida longe dos olhares incessantes da mídia. O isolamento voluntário foi uma maneira de proteger sua saúde mental, embora tivesse de enfrentar julgamentos constantes. Essas fases de retraimento, em vez de enfraquecê-lo, acabaram inspirando sua arte. Um exemplo claro é Mavi Maara, projeto escrito e produzido por ele em 2024. O filme é um reflexo de suas vulnerabilidades, explorando temas de solidão, conexões humanas e busca por pertencimento. O que parecia apenas uma dor pessoal se transformou em narrativa universal, capaz de dialogar com públicos de diferentes culturas. Keren aprendeu que a solidão, embora dolorosa, pode ser um combustível para criar. Transformou períodos de isolamento em arte, mostrando que até as experiências mais difíceis têm valor quando compartilhadas com sinceridade. Assim, os momentos em que se sentiu mais distante do mundo acabaram se tornando fontes de força, revelando uma faceta mais íntima de sua trajetória. A vida de Keren Bürsin nunca foi apenas marcada por conquistas profissionais. Por trás do brilho da fama, ele carregava traumas e desilusões que moldaram sua visão de mundo. Um dos episódios mais dolorosos ocorreu logo após os atentados de 11 de setembro. Por ser estrangeiro e ter um nome considerado exótico, Keren se tornou alvo de bullying. Chegou a odiar seu próprio nome, acreditando que era um fardo. Foi seu pai quem resgatou seu orgulho, explicando que Keren vinha do poema Ser Como Keren de Naz Hikmet, símbolo de amor e resistência. Esse resgate cultural o ajudou a aceitar sua identidade e a transformar um trauma em motivo de orgulho. Outro ponto marcante foram os relacionamentos amorosos. O romance de 4 anos com Serena e Sarkaia terminou de forma dolorosa, deixando-o desiludido com a compatibilidade entre vida amorosa e carreira artística. Mais tarde, em entrevistas de 2025, chegou a afirmar que relacionamentos com colegas são ridículos e dolorosos, revelando uma cicatriz emocional que ainda o acompanhava. Para ele, a fama adicionava um peso insuportável à intimidade, transformando sentimentos em espetáculo público. O sucesso global de Sensal Cap trouxe reconhecimento, mas também uma pressão sufocante. A perda de privacidade e a invasão constante dos tabloides resultaram em um colapso emocional em 2022. Nesse período, Keren passou a questionar se o preço da fama valia a pena. Estava cercado por atenção, mas ao mesmo tempo se sentia sozinho, preso a uma validação pública que parecia nunca ser suficiente. Essa crise o fez repensar prioridades, levando-o a buscar equilíbrio entre carreira e vida pessoal. Sua infância nômade também deixou marcas. A sensação de nunca pertencer a lugar algum se transformou em um trauma duradouro. Em muitos momentos, sentia-se dividido entre culturas sem raízes fixas. Essa experiência se tornou matéria-prima para sua arte. Em roteiros como Mavi Maara, Keren explorou personagens em busca de pertencimento, refletindo sua própria jornada. A dor de não ter um lar fixo se converteu em histórias de redenção e reencontro, dando voz a um sentimento compartilhado por muitos que vivem entre fronteiras. Em entrevistas recentes como no programa Ab Talks de 2025, Keren falou abertamente sobre o que considera sucesso. Para ele não está ligado a prêmios ou fama, mas à felicidade nos próprios termos. Essa definição nasceu justamente das cicatrizes que acumulou. Os traumas, em vez de paralisá-lo, o tornaram mais empático e consciente. Ao falar sobre saúde mental e igualdade, usava suas experiências como exemplo de superação. Cada desilusão e cada dor serviram de lição. O bullying, os rompimentos, a pressão da fama e a infância fragmentada se uniram para formar uma personalidade resiliente. Keren encontrou na vulnerabilidade uma força inesperada, capaz de inspirar não apenas fãs, mas também colegas de profissão. Assim, as feridas do passado se transformaram em pontes para o futuro. E aí, o que você achou desta notícia sobre Keren Bürsin? Foi uma surpresa para você também? Deixe o seu comentário aqui embaixo e conte-me a sua opinião sobre tudo isso. Gostaria muito de saber o que você pensa. Se este vídeo foi útil para você e quer continuar recebendo as últimas notícias sobre Keren Bürsin e outras celebridades, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para ser avisado sempre que houver novidades. Um grande abraço e até o próximo vídeo.